tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 14 e neste vídeo eu vou meditar a partir do versículo 15. Eu vou falar do versículo 15 até o versículo 35, que é o último versículo deste capítulo. E ele vai falar justamente sobre como tratar o irmão culpado e fala sobre o perdão. Mas o foco do texto em si é sobre o perdão. Como devemos tratar o nosso irmão quando ele peca contra nós, ou vice-versa. Como é o processo? Diz assim o texto, Mateus registrando as palavras de Jesus, ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, ou terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse aqui é Jesus falando. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E agora Jesus conta uma parábola para ilustrar isto que ele disse. E ele diz, por isso o reino dos céus. Pode ver que Mateus ele fala sempre reino dos céus e não reino de Deus. Lucas, em algumas ocasiões que Mateus disse reino de Deus, mas praticamente em todos os dizeres dele é reino dos céus. Porque os judeus eles tinham medo de estarem profanando o nome de Deus. Por isso eles evitavam falar reino de Deus. Pode ver que Lucas, ele fala que é reino de Deus. É uma coisa só. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Então é parecido com um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo quanto acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque
porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos ou torturadores, como algumas traduções, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então veja bem que Jesus aí está tratando basicamente sobre o perdão. Quando um irmão ele comete algo, como devemos tratá-lo? E aqui ele vai falar justamente sobre o perdão. Pode ver que ele diz aqui, se teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Fala mal dele com o próximo? Sabe o Joaquim? Então, o Joaquim, rapaz, você precisa ver o que ele fez comigo. Não é desta forma que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o seguinte, se meu irmão pecar contra a minha pessoa, eu devo me dirigir até a pessoa dele. Eu e somente a pessoa dele, mais ninguém. E eu devo o quê? Corrigi-lo. A palavra arguir, aqui no original grego, é elenco, que quer dizer corrija-o, chame-o a sós e corrija o teu irmão. E se ele te ouvir, o irmão, você realmente eu pequei contra ti, você me perdoa, e automaticamente nós perdoaremos também esta pessoa, então eu também te perdoo. Então, se acontecer isso, o que diz o texto aqui? Jesus diz, ganhaste a teu irmão. Então, se o problema for resolvido entre mim e o meu próximo, aquele que pecou contra mim, pronto. Por isso que ele falou, em verdade, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa se diz respeito a quê? Ao perdão. Jesus está tratando do perdão nesse texto. Qualquer coisa aqui é em se tratando de perdão, não tem outra coisa no texto. Não podemos usar esse texto isolado aqui para direcionar para coisas triviais desta vida. Aqui está falando de perdão. Então, se dois concordarem entre si, com certeza, ele diz aqui, se concordar a respeito de qualquer coisa, porventura perdi ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Então, se eu chegar perto do meu irmão e corrigir o meu irmão, ele cair em si, pedir perdão, eu também devo perdoá-lo. A partir de que momento Deus no céu já recebeu tudo aquilo e já viu a nossa atitude. Agora, porém, Jesus olha, se porém, uma condicional, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas. Isso lá na lei, está escrito na lei de Moisés. Para que uma pessoa possa ser julgada, é necessário 2 ou 3 testemunhas. Então, vai lá e chama 2 ou 3 testemunhas. Para que essas pessoas possam testemunhar que este irmão não quer liberar o perdão, ou não quer perdoar, ou não quer pedir perdão. E pode ver que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, se mediante 2 ou 3 testemunhas, aquele irmão chegar à conclusão, realmente eu pequei, você me perdoa, e diante das testemunhas também eu vou dizer, eu também te perdoo e está resolvido o problema. As 2 testemunhas, elas foram o quê? Elas foram elas testemunharam o que aconteceu entre a minha pessoa e a pessoa que pecou contra mim. E no versículo 17, pode ver que e se ele não os atender, quem? O ofendido e o ofensor não se entenderem, chame 2 testemunhas ou 3. Se também não resolver a questão, aí sim, leva para a igreja. Aqui a igreja, a palavra grega é eclésia, ou ajuntamento de pessoas que foram chamados para fora, chamados por Cristo para fazerem parte do seu reino. Por isso que lá na parábola, ele diz, por isso o reino dos céus é semelhante. Jesus está tratando do reino dos céus. Aqueles que foram chamados por Cristo para fazerem parte do seu reino, isso também chamado de eclésia, igreja, ajuntamento, aglomerado de pessoas. Igreja não é um templo bonito, ornamentado, não.
aquilo ali é um templo, o nome já diz tudo, não é igreja. Igreja somos nós. Igreja é um juntamento de pessoas que saíram do mundo e vieram para Cristo e fazem parte do seu reino. E templo é simplesmente um local em que nós nos reunimos aos domingos, nos dias de semana, para cultuarmos a Deus. O templo nem é para a glória de Deus, se vocês querem saber. O templo ele não é para glorificar o nome de Deus. O templo, na verdade, ele é para a nossa glória. Agora, o ajuntamento de pessoas em torno do nome do Senhor, aí sim é para a glória dele. Porque as pessoas são pessoas vivas que estão glorificando o Deus vivo. Um templo construído de tijolos não estará glorificando a Deus, que não tem valor nenhum. Tem valor para mim, então é para a minha glória, para que eu fique protegido do sol e da chuva. Mas aqui a igreja não é um templo, é aglomerado de pessoas. Então, leva essa pessoa até aí, um conjunto de pessoas, e se ele recusar, expõe o caso dele, se ele recusar a igreja, aí é o seguinte, considera-o novamente como gentio e publicano, ou seja, aqui é étnicos e telones, ou seja, como um pecador. Considera essa pessoa como uma pessoa que não faz parte desta comunidade, desta igreja, porque todos aqueles que querem fazer parte da igreja, eles têm que perdoar e também têm que pedir perdão. Duas coisas, tem que perdoar e também pedir perdão, como está na oração do Pai Nosso. Então, eu tenho que perdoar e também pedir perdão. Se eu me recusar a agir dessa forma, automaticamente eu estou excluído deste grupo de pessoas, porque eu não consigo perdoar o meu irmão e também pedir perdão. Por isso que essa pessoa deve ser desligada ali da comunidade, porque ele não aceita viver em comunidade. E pode ver que aí que entra, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. No que se diz respeito ao quê? Ao perdão. Então, se vocês chegarem à conclusão que essa pessoa não merece ficar inserido nesta comunidade que chama igreja, vocês podem desligar ele. E Deus vai aceitar, porque viu que esta pessoa não quis pedir o perdão e assim ela será excluída dessa igreja. Outra coisa, ele diz o seguinte, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, o próprio Deus ou o próprio Jesus, claro, eu estou incluindo a Trindade, ela será também testemunha de tudo aquilo que está acontecendo. Se realmente aconteceu um perdão de coração, de alma, então o próprio Deus vai ser testemunha nesse exato momento. Então não adianta as pessoas quererem se esconder, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos ali, no que se diz respeito a qualquer coisa no reino de Deus, o próprio Jesus, ele estará no meio. E quando Jesus expôs isso aqui, o que aconteceu? Olha só, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Pedro ficou preocupado. E pode ver que ele faz 2 perguntas. Quantas vezes? E ele deu uma sugestão. Ele fez uma pergunta e deu uma sugestão para Jesus, deu uma sugestão perguntando, pode ver, até 7 vezes, Senhor? Respondeu Jesus, não te digo que até 7, ou seja, 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Lucas diz que é isto em um dia. Então, o que Jesus queria dizer com isso aqui, respondendo à pergunta de Pedro e a sua sugestão também? Porque se Pedro colocou 7 vezes, Jesus respondeu e concluiu com a sua visão do reino dos céus. Porque onde há o amor, onde existe amor entre os irmãos, não há limite para se perdoar. É isso que Jesus queria dizer. E não deve haver limites para o perdão. 2 coisas. Onde existe o amor, não há limites para se perdoar. E não deve também haver limites para se perdoar. Porque parece que Pedro estava querendo colocar limites no que se diz respeito ao número de vezes que meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo. E Jesus disse, olha, o número aqui
é um número hipotético, ou seja, um número simbólico. 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes que eu devo perdoar o meu irmão em um dia. É impossível alguém, isso aqui é uma hipérbole até, uma pessoa pecar contra mim 490 vezes é muito difícil, e eu devo perdoá-lo. Então por isso que o número claro, Jesus colocou em hipérbole, é um número simbólico, que Jesus queria dizer o seguinte, que não deve haver, aqui no versículo 22, não te digo 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não deve haver limites para o perdão. E onde há amor, não há limites. E para ilustrar tudo isso, para que Jesus pudesse explicar melhor e os seus discípulos pudessem compreender o que seria isso, aí Jesus conta esta parábola, ou seja, a parábola do credor incompassivo. E vocês podem ver que ele já começa dessa forma: o reino dos céus é semelhante a um rei que ele resolveu ajustar contas com os seus servos. Aqui é escravo, é doulos, a palavra grega servo é doulos. Está no versículo 23 deste capítulo 18. Então começa do 23 até o 35. Então se nós fôssemos dividir aí do versículo 23 até o 27, nós temos aí um devedor. Do versículo 28 a 30, nós temos um credor. E depois do versículo 31 até o 35, nós temos um prisioneiro. Veja bem, nós temos um credor, nós temos um devedor, um credor e um prisioneiro nesta parábola. Claro que os demais itens da parábola devem ser lidos, mas não pode ser o foco. O foco aqui está se tratando do perdão. É o perdão concedido a alguém que devia. Veja bem que esse primeiro homem aqui, ele devia 10.000 talentos. Está no versículo 24. 10.000 talentos. E o que é 10.000 talentos? Para você ter noção do que é 10.000 talentos, a conta é esta, é que 10.000 talentos é o equivalente a 200 anos de trabalho. Ou seja, este homem deveria trabalhar 200 anos para pagar essa dívida. Ou seja, era uma dívida impagável. Ele não tinha como quitar a sua dívida. E veja bem que diz aqui que este servo, ele prostrou, e a palavra aqui é proskinel, ele prostrou diante daquele senhor e pediu para que aquele senhor se compadecesse dele, que a sua mulher, os seus filhos, não fosse vendido para que pudesse saldar parte da dívida. E aquele senhor, ele pode ver que o senhor daquele servo, compadecendo-se, compadecer aqui é uma palavra grega esplanchonizomai, ou seja, ele moveu de íntima das suas entranhas, as suas entranhas foram movidas de íntima compaixão. Ele sentiu a dor daquele servo e diz o que? Veja aqui, mandou-o embora, versículo 27, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. E aquele servo, por sua vez, ele saindo dali, ele tinha um conservo que também o devia. Então, de devedor, ele passou agora a ser credor. Mas ele tinha um servo que devia para ele quanto? 100 denários. Lembrando que um denário era o valor pago por um dia de trabalho, um trabalhador braçal, naquela época do Império Romano. Então, 100 dias que aquele conservo trabalhasse para aquele homem que a sua dívida foi perdoada, de 200.000 denários, era fácil de ser paga. Mas o que ele fez? Olha aqui, versículo 28, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, fez o mesmo que ele fez para o seu senhor. E implorava: sê paciente comigo e te pagarei. A dívida era pagável, porque era 100 denários. 4 meses de trabalho já era o suficiente para quitar a dívida.
mas ele não aceitou. Ele agarrou aquele homem e sufocava. E pode ver que... E ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou na prisão. Então, ele prendeu aquele homem na prisão. O que é prender o homem na prisão? Ele reteve o perdão. Ele não perdoou aquele homem. Ele aprisionou o perdão. Então, aquele homem se tornou um prisioneiro dele próprio. E lançou aquele homem na prisão até que saudasse. Então, ao passo que o credor é que se tornou o verdadeiro prisioneiro, que ele não quis liberar o perdão para o seu próximo. E veja bem que os seus companheiros, vendo toda aquela situação, foi relatar ao seu senhor, ao senhor que tinha perdoado a dívida de 200.000 denários. E aquele servo, aquele senhor, ficou furioso. Ele mandou chamar aquele servo. Ele disse: servo malvado, servo mau, perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu compadecer-se do teu servo também como eu compadeci de ti? Indignado o seu senhor, entregou aos verdugos que é torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. E ele diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, o Senhor Deus já nos perdoou da maior dívida que nós tínhamos, a dívida do pecado. Nós éramos transgressores, nós estávamos mortos em delitos e pecado, nós éramos totalmente devedores do Senhor, porque nós pecamos contra Deus, nós estávamos em dívida com Ele. Mas através do seu Filho na cruz do Calvário, Jesus, Ele morreu em nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida. Paulo, em uma das suas cartas, ele falou, tendo riscado a cédula, a dívida, o escrito de dívida que existia contra nós. E Ele, Jesus, Ele nos justificou, nos declarou justos. Toda a nossa dívida foi perdoada. A nossa dívida com relação à pessoa de Deus é infinitamente maior no que se diz respeito em relação à dívida que o nosso irmão tem para conosco e também nós temos para com o nosso irmão. Então é o seguinte, em comparação, a nossa dívida para com Deus era de 200.000 denários, ou seja, 200.000 dias de trabalho. Portanto, o Senhor nos perdoou. E agora, a dívida com relação ao nosso próximo é muito menor, ela é insignificante. Por isso, da mesma forma como Deus nos perdoou, através do seu Filho, nós também devemos compadecer-se dos nossos irmãos e liberar o perdão. Quando nós não liberamos o perdão, nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Isto é o que está querendo dizer este texto de Mateus, o qual registrou as palavras de Jesus. Está aí, portanto, então a meditação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, onde eu estarei entrando no capítulo 19 do Evangelho, a qual eu estou meditando. Fiquem com Deus e até lá!